Então, serão muito úteis, esses parâmetros serão muito úteis na resolução de exercícios mais em frente, ok? Então, existem três configurações de amplificadores que nós devemos conhecer, né? A primeira configuração é a configuração emissor comum, a segunda é a configuração coletor comum e a terceira é a configuração base comum. Eu até poderia ter colocado a figura aqui, mas pronto, eu acabei me esquecendo de colocar a figura, que é para facilitar aqui a nossa compreensão, mas enfim, vamos aqui mencionar algumas características de cada configuração amplificadora. Na configuração emissor comum, o AV, que é o ganho de tensão, e o AI, que é o ganho de corrente, ambas são maiores que 1. Né? E isso significa que elas invertem a base. Ou seja, se tem emissor comum, o ganho de corrente e ganho de tensão serão sempre maiores que 1, ou seja, sempre serão positivos. Né? Nós não vamos ter um valor negativo no ganho. Basta nós encontrarmos um valor que seja menor que 1, o ganho. Essa configuração não é uma configuração emissor comum, deve respeitar isso. O RI, que é a resistência de entrada, é o valor médio. O RO, que é um parâmetro muito importante para nós, é um valor alto, no caso. E uma das aplicações desta configuração é de amplificação geral. Eu já falei que o conceito de amplificação consiste no aumento do ganho. Depois temos aqui a configuração coletor comum. Essa configuração tem as seguintes características: o ganho de corrente deve ser maior que 1, o ganho de tensão deve ser aproximadamente igual a 1, e se isso acontece, nós vamos chamar isso de seguidor de tensão, certo? O RI, que é a resistência de entrada, é mais alta das três configurações, ou seja, temos uma resistência de entrada muito alta em relação às restantes duas configurações. A primeira já vimos, a terceira veremos mais para frente. O RO é mais baixa das três configurações e, como uma das aplicações desse tipo de configuração é na adaptação de impedâncias, certo? E por último temos aqui a nossa última configuração, que é a configuração base comum, certo? Quais são as características? O ganho de tensão é maior que 1 e positiva, sem inversão de fase, ou seja, temos um ganho que é sempre maior que 1 e positivo. Então, se é positivo é maior que 1, obviamente, sem inversão de fase, né? Ou seja, a fase continua a ser a mesma. Ganho de corrente. O ganho de corrente deve ser um ganho ligeiramente menor que 1. A resistência de entrada RI é mais baixa das três configurações. Ou seja, temos que ter uma resistência muito baixa na base, certo? Resistência de saída, o RO, é uma resistência muito alta. Perceba que nós tivemos uma resistência de entrada muito baixa, mas a resistência de saída ela é muito alta. E uma das aplicações é uma alta frequência e adaptação de impedância baixa. Então, vamos aplicar isso na resolução de alguns exercícios. Então, o primeiro exercício que nós encontramos é este, né? Onde nos pedem para determinar o AVS, que é a relação entre a tensão de saída sobre a tensão na entrada. E nos pedem para achar o RI e, por último, nos pedem para achar o RO linha. Bom,
Ah, eu vou começar por RI, que é mais simples para o nosso caso, certo? Então o RI a gente analisa, deixa eu pegar uma coisa diferente. O RI, que é a resistência de entrada, a gente olha para a fonte e vê para a resistência que é analisada logo do início. Conseguimos ver que a primeira resistência é a resistência aqui de 20 km. Então a gente posiciona o nosso observador aqui, certo? A gente posiciona o nosso observador aqui. Ao posicionar o nosso observador nessa região, conseguimos ver esta resistência aqui, certo? Que eu vou chamar de R1. E depois temos essa resistência aqui que eu vou chamar de R2. Temos esta resistência aqui que eu vou chamar de R3. E por último temos esta resistência aqui que eu vou chamar de R4. Então o que acontece? Se o observador ele vê o R1 no caso ele estará em paralelo com o R2, certo? Estará relacionado também com essa outra resistência aqui que nós já vamos chamar de R', que é o R', certo? Então, o RI será igual a R1 em paralelo com R2 em paralelo com RI'. Agora, o que nós vamos ter? Aqui é igual ao R'. O R' será igual, conforme eu disse num dos slides anteriores, o R', que é a resistência de saída, será igual ao HIE mais o beta mais 1 vezes a resistência no emissor, que nós vamos chamar de RE. Agora, meus caros, vamos observar algo. Temos a resistência no emissor, a resistência é R3, certo? Só que nós temos aqui um capacitor de desvio, né? A esse capacitor de desvio nós chamamos de bypass, né? É um capacitor de desvio, é o capacitor de bypass. Uma vez que temos esse capacitor de desvio, automaticamente esta parte aqui ela é igual a zero, certo? Devido à influência desse capacitor de desvio. Então o nosso R' será igual a HIE, simplesmente, que é de 1 km. Agora, achando o nosso RI, teremos o seguinte. Teremos RI igual ao R1. O R1 no caso é de 20 quilômetros em paralelo com o R2, que é de 150
km em paralelo com o R' que é de 1 km. Agora, é importante entender uma coisa. Se forem a perceber, ao efetuar o paralelo de R1, R2 e o R', vão perceber que o resultado tende a ser igual, é aproximadamente igual, certo? A resistência que tiver o menor valor. Qual é a resistência que tem o menor valor? É de 1 km. Logo, automaticamente, o RI é aproximadamente igual ao R', que é igual a 1 km. Certo? Agora, que tipo de configuração é essa? Nós vimos lá 3 configurações. Que na verdade essa análise nós deveríamos ter feito logo no início, identificar que tipo de configuração se trata. Né? Vemos lá a configuração coletor comum. Quando é que é coletor comum? Coletor comum é quando a gente tem um coletor e na base a gente vai ter o quê? No caso, temos aqui coletor comum e no caso conseguimos ver aqui que esse circuito não é coletor comum, mas sim emissor comum, certo? Temos uma resistência de entrada logo no início e é emissor comum com RE ou sem RE. No caso é sem RE, já que tem um capacitor de desvio aí. Caso estamos a falar de uma configuração emissor comum, certo? Então, uma configuração emissor comum e sendo assim uma configuração emissor comum, nós vimos lá que o que nós vimos em relação ao ganho. Vimos que o ganho de tensão, assim como de corrente, deve ser maior que 1, certo? Então, os ganhos, eles devem ser positivos. Bom, eu só estava aqui a fazer aqui, só para ilustrar, certo? O RO é a resistência na saída. Perceba que devido a esse capacitor de desvio, a única resistência na saída que nós podemos ver, no caso, é essa aqui. Então vai ser essa resistência R4 em paralelo com o infinito, certo? Então teremos aqui infinito. Infinito por quê? Queremos assumir que existe essa resistência em paralelo com uma resistência que seja muito grande, certo? Em paralelo com uma resistência que seja muito grande.